meu nome é Yasmin. Olá, meu nome é Lívia e estamos apresentando o Fisiocast. Hoje nós vamos falar sobre a neurologia do trigêmeo com os dois fisioterapeutas, Dr. Paulo Galvão e Dr. Thales Henrique. Olá. Bom, Dr. Thales recentemente viralizou o caso de uma jovem chamada Carolina Arruda, que moveu a internet com uma vaquinha para custear sua eutanásia. Bom, para quem não sabe, a eutanásia é quando você possibilita uma morte sem dor para as pessoas que possuem uma doença incurável ou muito dolorosa. É injetada uma medicação, isso só pode ser feito por profissionais da saúde, e no Brasil, por lei, não é permitido. Exatamente. Enfim, Carolina Arruda, ela possui a neurologia do trigêmeo, que ficou conhecida como a pior dor do mundo. Por favor, poderia nos explicar um pouco sobre essa condição? Acho que primeiramente é importante a gente começar pelo nome. A neuralgia do trigêmeo, ela é uma inflamação que causa uma dor aguda na face. O nervo trigêmeo é o quinto par dos nervos cranianos e ele está localizado na lateral da face. Bom, o nervo do trigêmeo ele é misto, podendo ser responsável pela área sensitiva da face, formado por oftalmológico, maxilar e mandíbula, e a parte motora, sendo a parte mandibular. A origem do nervo oftálmico se dá em estruturas orbitais, cavidades nasais, pele do fronte, pálpebras superiores, a sobrancelha e algumas partes do nariz. A origem maxilar se dá nas pálpebras inferiores, bochecha, lábios, gengivas e dentes inferiores, nariz, no palato e em algumas partes da faringe. Já o nervo mandibular tem a parte sensorial nos lábios, na gengiva e nos dentes inferiores, e a parte motora no núcleo motor do trigêmeo, na ponte. Como a neurologia se inicia? O que acontece que acaba ocasionando essa patologia? Ela ocorre quando uma artéria se desloca e acaba comprimindo o nervo trigêmeo. A dor é desencadeada por um estímulo sensorial e a inflamação no nervo. Uma simples extração de dente, caso pegue no ramo do nervo, pode acabar fazendo isso acontecer. Entendo. Bom, estamos recebendo algumas perguntas em nosso chat. Dr. Paulo, Murilo enviou a seguinte pergunta: quais sinais e sintomas normalmente se manifestam em quem possui essa patologia? Obrigada pela pergunta, Murilo. Bom, acontece que começa com uma forte dor pontiaguda na face, de forma súbita, até afastar o paciente das suas atividades diárias. Pode acontecer até de 2 segundos ou de segundos até minutos, e as pessoas diagnosticadas falam como se fosse um choque recorrente, paralisando a parte da face mais do lado direito. A intensidade pode aumentar de acordo com frio, fadiga, ansiedade e até mesmo depressão. E o toque ou manipular determinada área da face é denominado de zonas de gatilho. Nós conseguimos entrar em contato com o Gabriel. Gabriel é portador da doença, neurologia do trigêmeo, e ele vai nos explicar como é conviver com essa doença. Eu queria explicá-la para vocês. Bom, esse lado do meu rosto, o direito, ele é sensível a qualquer coisa. Então, qualquer coisa que toque, rele ou alguma coisa do tipo, dói. E não é uma dor fraca, não é uma dor pouca, não. Dói muito, dói bastante. E como poderia dizer como ser essa dor? Bom, acho que ela se assemelha a um choque, pode dizer assim. E dói muito, né? Pra vocês terem noção, pra eu dormir é difícil, né? Eu preciso ficar bolando pra lá e pra cá até achar uma posição em que eu não sinta tanta dor. Então, assim, é complicado conviver com isso todos os dias. E todos os dias eu tomo uma injeção de endorfina para que alivie minha dor. Infelizmente, ela só alivia um pouco a dor.
e os tratamentos e medicamentos não são fornecidos pelo SUS e eu não possuo condições para para pagar um tratamento, comprar um medicamento e nada assim. É por meio de rifas, entrevistas, postagens e tudo isso para que as pessoas se sensibilizem e queiram me ajudar de alguma forma, porque assim eu consigo algum dia pagar um tratamento ou um medicamento que faça efeito e assim eu não sinta mais dor e assim eu consiga viver igual uma pessoa normal, porque eu não diria que isso é viver. E assim, eu não desejo isso pra ninguém. E é isso, o relato de uma pessoa que sofre da neuralgia do trigêmeo. Como amigo dele, eu tento sempre estar ligando, visitando o máximo que eu posso. Se ele precisa que eu leve no hospital, eu levo. Eu conheci antes quando ele era muito ativo. Hoje chego em casa, mal vejo ele andando e infelizmente vê-lo nessas condições me dói muito. Então, Gabriel, nós te agradecemos por participar e lamentamos muito que você tenha que conviver com essa doença e torcemos pela sua melhora. Seu relato contribui muito para que as pessoas tenham conhecimento sobre a gravidade da neuralgia do trigêmeo. Obrigada pela participação, Gabriel. Estamos torcendo pela sua melhora. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico é essencialmente clínico, baseado pelos pacientes, sendo relatados espasmo, período de dores intensa e a zona de gatilho. O analgésico de zona de gatilho é muito útil, pois ele melhora para termos um diagnóstico completo com a anamnésia crítica para sabermos melhor a situação da evolução do sintoma, o local que está doendo mais e exatamente o tipo de sintoma. Sim. Chegou mais uma pergunta aqui no chat. Dessa vez é de Tainá. Muito obrigada, Tainá, pela sua participação. Ela quer saber qual a frequência de casos. A frequência é de 4,3 casos entre 100 mil pessoas, sendo predominante mais as mulheres. Bom, convidamos o fisioterapeuta Gladstone, que tem experiência com tratamento fisioterapêutico na neuralgia do trigêmeo, para que ele pudesse nos explicar melhor sobre os procedimentos mais indicados. A dor intensa e aguda que a maior parte dos portadores apresenta faz com que o tratamento seja feito à base de cirurgias e de medicamentos, como os anticonvulsivantes que possuem grau de anestesia. Porém, vários estudos comprovam que diversas técnicas terapêuticas, como a osteopatia, que possui técnicas manuais para movimentar, alongar, posicionar parte do corpo, estimulando sua recuperação, promove uma significativa melhora na dor. A acupuntura provou-se uma técnica eficaz em 90% das aplicações em pacientes portadores de NT, cujo principal ponto destacado é o ramo mandibular de cinema. A eletroterapia aplicada na trajetória dolorosa dos ramos do trigêmeo estimula as vias descendentes, liberando neurotransmissores inibitórios, como na utilização da estimulação elétrica nervosa transcutânea através do aparelho tenso. Essas técnicas fisioterapêuticas são potentes indutores para a corrente sanguínea de metadorfina endógena, que é um neurônio endógeno encontrado tanto no sistema nervoso central quanto no sistema nervoso periférico, atuando de forma significativa na redução da dor. Então, Dr. Gladys, muito obrigada pela sua disponibilidade e sua contribuição. O Fisiocast está chegando ao fim. Muito obrigada aos fisioterapeutas Dr. Paulo Galvão e Dr. Thales Henrique e pela audiência de todos vocês. Até a próxima.